Bem, para quem não me conhece, meu nome é Alex Fabiano de Lima, eu sou fisioterapeuta aqui de Cascavel e um curioso, né, muito curioso sobre como a nossa mente interfere no nosso corpo. E há um tempo atrás, a convite de um grande profissional e colega, que depois eu vou comentar mais, entrei dentro desse mundo das relações, das emoções com as reações do nosso corpo. E isso diretamente tem feito uma transformação na minha vida, na vida daqueles a qual eu quero ajudar, que sejam os pacientes, e daqueles que agora, também como professor licenciado, eu quero instruir para que leve esse conhecimento também a serviço da vida. Então a ideia, vocês vão ver hoje dessa live, era justamente mostrar o quanto isso que eu aprendi, e não só eu, quanto outros, levam isso para a vida prática, né? E por isso eu convidei uma pessoa muito especial que daqui a pouco vai estar junto com a gente aqui. Para quem não conhece, a reprogramação biológica é uma abordagem terapêutica, filosófica, investigativa, criada pelo Dr. Maurício Mohalen Valente. Um grande abraço, Maurício, Sara, toda a equipe da Valente Cursos, e que leva o conhecimento a serviço da vida. E isso tem transformado o modo da gente enxergar aquilo que nós entendíamos como doenças, patologias e muito mais do que isso. E depois de diretamente estar envolvido com isso, a convite do próprio Dr. Maurício, né, um amigo muito próximo meu e excelente profissional, vim para Cascavel para levar esse conhecimento para todo o Brasil. Então a reprogramação biológica envolve um entendimento da biologia do nosso corpo, principalmente ligada aos conflitos emocionais, aqueles que podem fazer o nosso cérebro, o nosso corpo, as percepções que nós temos, diretamente envolver reações do nosso corpo. Além disso, fala muito sobre as relações familiares, sobre as relações amorosas, sobre as relações que nós temos e o quanto isso traz representações de tudo aquilo que a gente viveu lá no passado, desde a infância, mas muito mais do que isso, até de situações que foram vividas pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, pelos nossos avós, e tudo isso integrado numa abordagem que olha o indivíduo de uma forma única. Ou seja, você, quando está à frente de um reprogramador biológico, diretamente vai perceber a investigação sobre a sua vida para entender por que, a partir de certo momento, nós temos certo tipo de conduta, de reação, que a gente não entende até então por que está acontecendo. E colocava-se muita culpa ao acaso, à sorte, e isso talvez não seja tão fácil assim. Mas nesse encontro de hoje, nessa live de hoje especial, eu separei um assunto para abordar junto com uma colega muito querida e que acabou de se mudar, e até coloquei aqui um quadrinho especial em homenagem a onde ela está, acabou de se mudar para a Inglaterra. E, logicamente, nessa mudança foi com a família toda, uma mudança de vida realmente. A gente sempre espera complicações, eventos que mexam com a gente, não só a nível comportamental, mas também de reações do nosso corpo. E daqui a pouco eu vou chamar aqui para entrar na live com a gente. E aí a gente quer entender o quanto que esse conhecimento, pois a Ana também é uma reprogramadora biológica, quanto que esse conhecimento a serviço da vida está ajudando, pôde ajudá-la nesse momento de transição, e além disso de matar um pouquinho a curiosidade sobre como foi essa mudança toda, como é chegar num país, num território onde você não está acostumado, não é o seu território. Por isso a live tinha esse nome, da reprogramação biológica e a mudança de território. Então daqui a pouquinho nós vamos colocar a Ana em contato direto com a gente lá da Inglaterra. Segundo ela, a cidade que ela está é Reading, mas ela fala que é Reading. Depois ela vai me corrigir, porque o meu inglês não é um dos melhores. Vamos lá. Bem, oficialmente boa tarde, Ana. Boa tarde, Alex, tudo bem? Que legal falar com você, viu? Só assim pra gente matar a saudade agora, né? Verdade, né? Verdade. Nossa, que legal, fiquei que bacana com o teu convite. A gente mata a saudade e fala de coisa que a gente gosta, né? E, Ana, para quem não sabe, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vamos. Eu quero que você se apresente para o pessoal aqui,
Legal. nos acompanhando pelo Insta. Quem é a Ana? O que a Ana faz? As suas formações? Me faz a apresentação inicial sua, por favor, querida. Muito bem, eu sou a Ana Rossetto, eu sou, enfim, a esposa do Jean, a mãe do Oliver e do Benjamin. Eu fiz reprogramação também lá em, quando que foi? 2000 e, sei lá. 2000 bolinha, Vamos dar muita data, não, não, para não entregar, né? Sim. E aí a gente fez reprogramação, que foi inclusive onde a gente se conheceu, né? Que prazer, e depois veio tu com a filha, né? A Fá e a Catarina vieram junto e a gente acabou estreitando aí os laços e ficando próximos. E, nossa, que prazer, né? Uma amizade que a reprogramação trouxe. E é como você disse, a reprogramação biológica, ela entrou muito na nossa vida, principalmente por causa da maternidade, por causa dos filhos. A gente já tinha uma predisposição para buscar esses assuntos de desenvolvimento humano. E aí, a convite do Maurício e da Sarinha, eles falam assim, Ana, Jean é o meu marido, né? Vamos, né? Vamos fazer, vamos conhecer? Vamos. Então vamos aprender como é que esse negócio funciona. E aí a gente fez o curso com muito prazer e aplicamos assim, nossa, com muito sucesso na nossa vida. Então, é um prazer, a reprogramação realmente foi um divisor de águas em todos os sentidos, tanto pessoal e acabou virando uma influência muito grande na vida profissional, porque o dia que eu voltei para trabalhar da maternidade, que eu trabalhava, veio a maternidade, eu dei um tempo nesse negócio de trabalho. E aí quando eu voltei, eu não voltei para a mesma coisa, para você ter uma ideia. Eu era consultora, depois eu fui confeiteira, para poder trabalhar em casa com as crianças. E hoje eu estou trabalhando de terapeuta, de tanto que influenciou a vida. Eu sou conterapeuta, trabalho com histórias e com comunicação não violenta. Eu faço grupos, eu facilito grupos, né, de estudo e de prática, enfim, de comunicação não violenta, que inclusive é uma das coisas que são abordadas, assim, são pinceladas na reprogramação, né, como maneira de a gente melhorar a nossa comunicação e perceber, né? Mudar a nossa percepção de mundo, de linguagem. Aninha, show de bola. Esse foi um dos motivos porque eu marquei com você, porque eu conheço a sua capacidade de comunicação. Né? É apaixonante ver os seus vídeos. A gente fica vidrado ali da facilidade que você tem para se comunicar. Eu falei, por que não explorar, né, essa capacidade numa live, sendo que você tem também esse conhecimento, como você disse, referente à reprogramação biológica, e pode falar com propriedade em relação a isso. Vamos lá, Ana, mas aí, o tema da nossa live falava, né, quem já não teve vontade de mudar para outro país? Fora, verdade. Isso, morar fora. Atrás de você, tô vendo ali a bandeirinha do Reino Unido. Você viu aqui que eu coloquei aqui? Bem, homenagem. Uma homenagem, tá vendo? Então, que legal. Quem não sabe, a gente se mudou para a Inglaterra, né, para o Reino Unido. A gente se mudou fazem 2 meses, nós chegamos no começo de maio aqui. Que legal. E você está onde especificamente? Viemos para essa cidade que você falou corretamente, Reading. Falei? Né? Falou, Reading, opa. Se escreve Reading como se a gente estivesse lendo, mas o pessoal aqui, quando está falando em relação à cidade, eles mudam a maneira como falam e falam Reading. Reading é uma cidade que fica a 30 quilômetros, mais ou menos, de Londres, é rapidinho, em 30 minutos de trem a gente está lá, uns 45 minutos de carro a gente está lá, e fica mais a oeste, assim. Como surgiu essa situação de vocês, né, colocarem tudo à disposição aqui no Brasil e criar uma força, uma energia para fazer essa mudança com a família inteira? Né? Da onde que veio? Conta um pouquinho dessa história, de onde veio essa energia, essa força para poder fazer essa mudança. Conto. Então, eu sempre tive a vontade de viajar para fora. Eu acho que talvez influenciado pela maneira como meu pai falava da mãe dele. A mãe dele, o pai dele vieram da Alemanha. Antes da Segunda Guerra Mundial, assim, eu sou a última neta da família, então, tipo, meu avô nasceu em 1892, tipo, o avô é ali, né? Nossa. 2 séculos atrás. Que legal. Muitas histórias de aventura, e isso acaba meio que influenciando, assim, a subjetividade da gente. E aí, por este motivo, por ser descendente de alemão, eu fiz a minha cidadania, e quando eu terminei a faculdade, fui morar nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito bacana, em termos de amadurecimento pessoal. Voltei, não aguentei, fiquei com vontade de ir embora de novo, daí na próxima vez eu morei na Irlanda, eu morei em Dublin mais de 1 ano, assim, e aí voltei pro Brasil e conheci meu marido, né? Só que essa vontade de ir pra fora tava ali, porque eu gosto de me comunicar, eu gosto dessa coisa de você se conectar com as pessoas e conhecer a cultura delas e saber como que funciona, o que faz, como que pensa, como que constrói, né?
E aí eu sempre falava isso pra ele. Daí no final do ano passado nós resolvemos fazer uma viagem, porque meu pai tá com 84 anos, ele tá ficando bem esquecido, assim. Ele ainda não tem diagnóstico de Alzheimer, mas tá bastante esquecido, assim. Até esses dias eu fiz, ano passado tava no meu aniversário de 37, já tô me perdendo. No meu aniversário de 37 anos, a gente saiu pra jantar. E daí ele falava assim, minha filha, 27 anos, nossa, minha bebê tá tão velha. Daí eu... Nossa senhora! Ai, 37. Como pai? Assim 37, né? Aí ele, daí deu 10 minutos, ele deu, mas meu amor, você, 27 anos, quem diria? Eu falei, isso aí, pai, 27 anos. Então, como ele tá bem esquecido, e a gente... Inclusive também, se a gente quiser, a gente pode entrar nisso, né? Como o Alzheimer tem um fundinho de conflito muito de contato e separação, sim. E esse pessoal, a família dele, assim, realmente passou por muitas separações traumáticas, assim, várias, sucessivas na vida dele, ele tá bem esquecido. Por este motivo, olha só, resolvemos então viajar para a Alemanha. A gente sabia que nesta viagem, para levar ele para conhecer a terra do pai e da mãe dele, em dezembro do ano passado, a gente também tinha uma intençãozinha sistêmica por trás. Nós estávamos honrando mesmo. Então, quando a gente chegou na Alemanha, nós, com intenção, falamos, a gente pede permissão para entrar aqui, voltamos, esses são nossos filhos, honramos o movimento da... Ana também, o nome da minha avó, a mãe do meu pai é Ana. A Ana Doroteia e o Gustav, né? Então, foi bastante... não é uma coisa que você percebe logo de cara, é uma coisa que você vai desenvolvendo uma sensibilidade, mas você consegue perceber que esses movimentos sistêmicos com intenção e presença, eles fazem muita diferença. Fazem muita diferença. E esse é um dos motivos que a gente percebeu que fez muita diferença. Esse movimento assim nos liberou, inclusive o Jean, né? Para falar assim, e aí, será que vamos fazer nós esse movimento de morar um tempo fora? Sim. Aí o Diego curtiu, meu marido curtiu, porque o receio dele era o inglês. E daí, os 2 primeiros dias ele tava com vergonha, mas depois ele perdeu a vergonha e foi embora. Ai, que beleza. E papiou e foi e tal, e pegou o gosto do negócio. E aí, quando a gente chegou no Brasil em janeiro, ele falou assim, nossa, será que a gente não vai? Os 40 anos estão chegando, se a gente demorar demais, a gente não vai ter pique para viver outras coisas. Como é que vai fazer, né? Vai e tal. E assim, esse foi uma das motivações que fizeram a gente vir. O que definiu a decisão mesmo, o que fez a gente tomar a decisão foi uma coisa que a reprogramação, você vai perceber, como a gente não está falando especificamente nessa live de coisas mais pontuais, né, de conflitos biológicos pontuais ou, enfim, sistemas familiares, antes de tudo isso, que eu acho que a grande sacada da reprogramação biológica é a mudança de percepção. Então, ela te convida a, ok, tá doendo, tô mal, sei lá, alguma coisa tá rolando aí no teu corpo biologicamente. Existe um convite da reprogramação biológica para você, como você percebe a vida, que impactou neste seu órgão. Então, esse convite da reprogramação, eu confesso, até onde a gente estava conversando, eu confesso que os 2 primeiros anos, depois que a gente se formou na reprogramação, era muito de remediar. Sim. A gente ainda estava, assim, remediando. Depois desses 2 primeiros anos, o que passou a acontecer, que a gente percebeu, foi que ela virou ela é preventiva. E a gente quase não fica doente. Então, é que nem eu falo, a gente tem um filho de 8 e um filho de 6. Eles nunca tomaram nenhum antibiótico, eles não tomaram anti-inflamatórios, não precisaram, a gente conseguiu lidar com todas essas demandas a partir desta consciência, dessa escolha, claro, sem dúvida, vinda das informações que a reprogramação nos fornece para poder lidar com a informação e esses conflitos biológicos que a gente vive. Vamos fazer um adendo aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que vai ter muita gente que não entende, né? Sim. O que a gente está colocando como reprogramação. A reprogramação biológica tem como premissa você entender que as respostas do seu corpo são chamadas de doenças. Né? Então, o nosso corpo trabalha muito com estímulo e resposta. Então, quando você passa por eventos mais significativos que chamam a atenção, e aí entra o que a Ana falou muito bem, entra atenção à sua percepção a esse evento, e aí não tem idade para isso. Porque desde que você é um organismo vivo, você já tem uma relação direta com o meio que você vive. Desde a barriga da sua mãe até antes da sua morte.
Então, quando algo acontece de forma significativa, o nosso cérebro primitivo tende a entrar em ação para tentar proteger você e arranjar uma saída primitiva, não é consciente, para tentar ajudar você a resolver aquele conflito. Isso. E aí, como resposta, principalmente, hoje nós vamos falar tecnicamente dessas partes, mas nas fases de cura, vem as inflamações, vem os processos onde a gente pode ter sintomas mais fortes no corpo que nós chamamos de doenças. Então, no primeiro momento, quem faz o curso de reprogramação biológica é notório que a gente, assim, durante o curso, metade da sala sai caindo para um lado, para o outro, né, com uma série de alterações. Aqueles que não desmaiam, né, que entram nessa fase. Depois disso, né, depois que você vai entender essa fase, né, que notoriamente você vai ter mais sintomas, depois de passado por grandes resoluções, que nós chamamos, a gente tende a começar a ter uma percepção diferente para esses eventos que estão acerca da gente. E aí, obviamente, se essa percepção muda, a reação do seu corpo também começa a mudar. E aí, obviamente, que mesmo que você tenha algum tipo de reação, você já não vai dar o mesmo valor para tudo isso, ou até mesmo nem vai ser atingido por essas novas percepções, né? Por essas pessoas negativas, vamos dizer assim. Porque você já não tem mais essa situação que antes você tinha de percepção para com o meio. Então é isso que a Ana está falando. E justamente na live de hoje a gente queria falar, a mudança de um país, a mudança de um território, de um lugar onde você está acostumado. E quando eu falo acostumado, não é só, nós estamos falando aqui de mente, de percepção, mas é o seu próprio corpo, né? Está acostumado com uma temperatura, com o local, com a sua casa, com cheiros, com situações diferentes. E aí você vai para um outro local, né? Para um outro local onde você não tem domínio sobre isso. Você tem ansiedades, né? Do que vai acontecer, como vai, se todo mundo vai, né? Se onde você vai estar sendo bem recebido. No caso deles que foram com filhos, com crianças pequenas, como vai ser a adaptação desses filhos, né? Nesse momento. Então é isso que a gente quer saber, né, Ana? Sim. Essa decisão da mudança, quais foram as primeiras mexidas que aconteceram com vocês, né? E as ansiedades do quanto que vocês tiveram que fazer de esforços para poder chegar até onde vocês estão. Eu preciso dizer de novo, porque como a reprogramação, ela nos ajudou muito a nos autoconhecer em relação, porque foram 2 anos ali da gente ainda remediando, né? Meio que a gente ainda não estava na escolha, não tinha uma total consciência, então não tinha uma total escolha. O que nos levou, a gente sabia que ia passar por esse tipo de conflito. Então a gente já sabe, bom, tudo isso que você falou, é um cheiro diferente, é uma comida diferente, é uma língua diferente, são costumes diferentes. Então, como a gente já antecipou, porque tem uma coisa da reprogramação muito bacana, que é o DHS, enfim, que é aquele evento que você não está esperando, ele é traumático e você não espera, né? Sem dúvida. A gente estava esperando. Então, não sofremos tanto impacto. Por quê? Porque a intenção por trás da nossa ação foi muito olhada, tanto por mim quanto pelo meu marido, e foi reprogramada, foi avisada para os nossos filhos. Né? Então não foi para eles uma mudança de um dia para o outro. Que é a história da consciência, né, Ana? De trazer para a consciência isso o tempo inteiro. Que é uma das coisas também que a gente aprende muito quando você vai reprogramar à noite criança, principalmente criança, né? Você explica e você faz aquele papel de hemisfério esquerdo e você traz toda a lógica e a ressignificação para a criança do evento que foi vivido. A gente já estava se antecipando e fazendo isso. Já explicando, olha, vamos encontrar tal coisa. Estava começando a estimular eles para isso, né? De forma que quando a gente chegasse aqui, o impacto não fosse tão tenso. Tão significativo, sim. Exato. E, de fato, digo que a gente fez isso com muito sucesso porque ninguém ficou doente. No máximo, o que aconteceu aqui foi, tipo, um diazinho, assim, meio um pouquinho de febre, um pouquinho baqueado aqui e tal. Eu e o Jean, os adultos, as crianças... Só o meu mais novo está tendo um pouquinho mais de dificuldade porque ele ficou longe de uma escola, diferente do irmão mais velho, que no começo a gente achava que eles iam ficar na mesma escola e isso seria um fator que iria ajudar o mais novo. Mas não, ele está tendo que enfrentar esses desafios por ele mesmo. E aí teve um dia que ele ficou de febrinha. Mas daí que eu fiz? Mas daí que eu fiz? Eu já sei o que é essa febrinha, né? Eu acolho, eu me disponibilizo para estar na presença e ressignificar esse momento e dar apoio para ele.
Entendi. Então, vou te falar, porque a gente sabe dessas informações, nós nos preparamos antes e a gente não passou por nenhuma dificuldade biológica, sistêmica até agora. Mais significativa, né? Assim. Não sei o que nós vamos viver aí pela frente, né? Mas, de qualquer maneira, né, seja o que aconteça, vocês vão estar diretamente atentos e não vão ter mais aquele olhar negativo de que, nossa, fizemos uma péssima escolha, uma mudança que vai prejudicar. Não, na verdade, nós temos muito mais consciência que o corpo consegue reagir a esse processo, né? Ele vai criar situações a isso, e por essas mudanças que para a criança, igual você disse, apesar de você estar colocando para elas, né, toda essa informação, ó, tá tudo bem, nós estamos bem, né, vocês vão estar protegidos, nós vamos estar auxiliando em todo momento no que vocês precisarem, como acontecia aqui mesmo no Brasil, né? Mas é óbvio que é um ambiente diferente, é uma separação diferente, e aqui a gente faz um adendo para quem está acompanhando a gente. Um dos conflitos mais importantes, e por isso que nós chamamos de conflito de território, é o conflito de contato indesejado e separação, ou separação indesejada. Né? Ou seja, algo que fica em contato com você, que você percebe que é incômodo e que no primeiro momento te chamou a atenção de forma inesperada, ou uma separação daquilo que para você era importante. As crianças, logicamente, que têm um mundo um pouco mais reduzido em relação a esse território, é um brinquedo, é a casa, um lugar que gostava muito, os amiguinhos do colégio, né, tem um pouquinho mais reduzidamente esse lastro de território. Os adultos acabam, né, principalmente homens, entre aspas, dependendo do que fazem e como são. Eles tendem a ter um território muito mais amplo, né? Se alguém fala mal de você a longa distância, você já está bravo, né? Mas as crianças têm um pouquinho, né, um pouco mais próximo. Então, para elas, essa mudança pode vir de forma mais intensa, e é inevitável, e tá tudo bem. A questão é, percebeu isso, a Ana vai lá, né, o Jean vai lá como pais, né, atentos a essas mudanças, essas possibilidades de reação e de ações, e acaba dando aquilo que a criança precisa. Sim. Ela precisa de proteção, ela precisa de segurança, e principalmente de quem tem diretamente essa relação de confiança, que são os pais. Então, quando os pais tomam esse conhecimento de forma significativa, as crianças acompanham essa sensação. Exatamente. E fica tudo bem, né? E a gente entra nesse processo ao qual você disse muito bem, né, Ana? Que, por saber preventivamente de todas essas possibilidades, já colocar essas situações, inevitavelmente as reações também acabaram sendo poucas. Mais amenas, né? Mais amenas, e é isso que a gente espera de uma qualidade de vida, né, plena. A gente busca isso. Eu não quero ir para um país, eu não quero uma mudança de território como foi escolhido por vocês de forma muito consciente e causar mal para minha família. Né? E se isso é feito sem esse nível de consciência, obviamente que a possibilidade de reações mais fortes é muito maior de acontecer, né? Sim. Mas teve algum perrengue aí, alguma situação que vocês passaram, assim, não que tenha tido reação, até por curiosidade de quem está nos assistindo, e para quem quer aí se aventurar, mas o que foi o que pegou um pouquinho de surpresa, algumas situações que vocês já tinham se preparado, mas aí quando chegaram aí, tiveram uma surpresa que tinham que fazer, o que aconteceu diferente? A gente se preparou para ficar quando você chega aqui, você não faz absolutamente nada sem endereço. Então a gente sabia que era crucial a gente conseguir endereço quanto antes. No entanto, com criança, você pensa assim, poxa, eu gostaria de escolher um lugar mais adequado. Será que eu vou ter a capacidade de escolher? Eu vou ter a oportunidade de escolher? Né? Sim. E nesse momento você é colocado em várias situações assim. Se você não consegue negociar bem vamos lá então. Se você não consegue ter uma capacidade de conversação, de entender o que a outra pessoa está pensando, se por acaso o meu mundo interno fosse assim, nossa, o meu inglês é ruim demais, e aí tanto faz como é o meu inglês, mas se a minha percepção interna fosse, não é ruim demais, e eu perdesse, como a gente perdeu 2 apartamentos que a gente tinha visto que eram muito bons, porque a gente não foi rápido o suficiente, se essa fosse a minha... Pode ser que 5 anos atrás isso tivesse acontecido, hoje já não, né? De tipo, putz, não fui rápido o suficiente, ou não fui boa o suficiente, ou se eu me desvalorizo, eu sei que eu teria aí alguns conflitinhos para resolver depois. Mas não, eu sei ok, como que eu posso lidar com isso? Porque
essa visão mais proativa, essa postura mais de tipo, ok, o que nós vamos fazer agora, o que a gente tem para fazer, ela nos ajudou muito nesses momentos. Porque quando a gente chegou aqui, a gente se programou para ficar 3 semanas em Airbnb, para dar tempo da gente procurar lugar. Achamos o lugar, e eles, assim, vistoriam tudo, toda a sua vida no Brasil. Eles ligaram pro chefe, eles viram as contas de banco. Tipo, é um pente fino na sua vida. Se você não está preparado para isso, você vai sentir que o seu território está sendo invadido. Mas, de novo, foi tranquilo porque a gente estava preparado. E aí, precisamos esperar 1 semana a mais. E aí, a gente foi para um outro Airbnb que, nossa, era um caótico, assim, uma coisa meio tensa, meio trash. Sim. E aí, a gente foi trabalhando. O Jean-Pierre, ele já tinha rinite, né? Ele tinha alergia. E como a gente chegou agora em maio é a época de primavera, o pólen aqui é uma loucura. Nem quem nunca teve esse negócio, você vê o negócio no ar, né? Mas eu, Benjamin, eu e as duas crianças estamos de boa. Mas pro Jean, o negócio pegou e ele tá espirrando. Ele tá espirrando, tá difícil pra ele essa alergia de contato de separação. Por quê? Precisou rever todas essas situações, né? Imagina ele como homem, território, e tá preocupado com a mãe que ficou no Brasil, que é uma senhora idosa, sozinha, e aí, né? Tanta coisa pra ele resolver. E daí o que pode fazer para que ele se sinta melhor, né? Dentro dessa situação, que ele sabe que é momentânea, inicialmente, mas trazer para a consciência aquilo que ele pode fazer para se sentir melhor quanto a isso. E aqui, voltando a falar para o pessoal que está nos assistindo, né, a rinite, né, seria um conflito de contato indesejado com algo que você não cheira bem. Né? Então, algo ameaçador referente à nossa capacidade do olfato. Ou perder o cheiro de algo que é extremamente importante pra gente. E aí o primeiro cheiro importante que a gente acaba perdendo são as pessoas mais ligadas a gente, a mãe, né? E os familiares. Isso. E aí nesse momento, como a Ana tá falando, então quer dizer que o pólen realmente causa, né, a rinite? Não, mas nesse momento o seu corpo seria capaz de marcar esse sentimento junto com algo que está vigente de forma mais intensa no ambiente, por exemplo. Como um cheiro específico de um perfume, ou mesmo, como a Ana falou, que está muito presente o pólen. Então, quando você entra em contato com isso, você poderia, né, como uma releitura daquele. Você poder reagir a tudo isso e começar com a rinite. E quando você vai tomando consciência para esses eventos, ou, logicamente, pode acontecer eventos novos, como a gente está falando, que são reforçados por esse processo, o seu corpo pode reagir, mas está tudo bem, a gente já consegue entender isso e aí criar de forma consciente as possibilidades para poder reagir a tudo isso, né? Porque a gente sabe que não é o pólen, né? A gente sabe que o pólen é uma releitura. Já é uma coisa bem específica, bem intrínseca ali de primeira infância, quem sabe até útero, entende? É uma coisa que ele ainda não conseguiu acessar com precisão o momento do DHS dele. Agora, a gente é muito nítido que tem dias que saem e tá tudo bem. E é o mesmo pólen lá fora, mas tem dias que sai e que a coisa pega. Então ele também está tendo uma oportunidade de se descobrir, né, nesses momentos. O que acontece? O que eu penso? O que eu sinto? O que é que acontece que desencadeia esse acesso de espirro e tal? Sim, esse tipo de reação para com o corpo, né? E o que é legal, a gente está de boa porque a gente sabe que a gente tem o respaldo da reprogramação, a gente tem o respaldo dessas informações. Então a gente consegue conduzir essa situação de mal-estar com muito mais tranquilidade. Desculpa, te cortei. Ana, uma das bases mais interessantes também, né, que fazem da reprogramação dos cursos mais completos que existem no mercado no sentido de abordagem para atender, né, um paciente, ou mesmo para a nossa vida, como a gente está falando aqui, né, para que a gente entenda, é a base da biologia familiar, né? Ou seja, de olhar para os nossos ancestrais, de olhar para a nossa vida que veio antes mesmo da gente nascer, com tudo aquilo que veio, como veio, com o que custa, né? E como isso para vocês, porque eu sei que você tem uma dupla cidadania, como você estava falando, né? Sim. Então, como isso para vocês está sendo também um resgate, ou para você especificamente, ao mesmo tempo que vocês estão fora da família atual, pelo menos de contato direto, né, aqui no Brasil, mas um resgate para as suas origens, né, para da onde veio, onde começou mais a longo tempo a vida da própria Ana. Como você está se sentindo dentro desse processo, né? E aí até você me comentou no bate-papo antes, eu fui para uma viagem para a Alemanha e lá parece que veio a força maior para que a gente
pudesse mudar. Então, como que está sendo isso para vocês? Ai, Alex, eu fico até emocionada, porque para mim, eu fico emocionada de ter o privilégio de estar em contato com essas informações sistêmicas e poder perceber o presente que eu tenho na minha mão com essa oportunidade de viajar para fora, sabe? Sim. Então, a maneira como a gente faz isso é com muita honra, é com muito carinho, mas ele é meio que interno, eu te confesso que é interno. Lógico. É quase como se fosse uma oração num momento de gratidão muito grande. Então eu me volto para os meus antepassados e eu agradeço eles, eu tenho a intenção de agradecer, olha, tomo mesmo a vida legal. que vocês trouxeram, né? Até o momento eu tomo esta vida, eu honro o movimento de vocês, e eu entendo perfeitamente o que a minha avó viveu de se separar, e meu Deus, deve ter sido muito mais traumático que isso, e eu percebo que isso traz uma certa humildade muito necessária para quando a gente fala de ancestrais e de pais e de movimentos, né? Porque essa oportunidade de viver essa coisa fora com a família, de se ver em situações desafiadoras com a família, faz com que eu não julgue os meus pais ou os meus avós por qualquer coisa que tenha, enfim, eventual coisas de família que tenham acontecido, histórias de família. Esse não julgar não julgar é fundamental para ficar liberada, para poder viver com felicidade, poder aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo. Isso é fantástico, né, Ana? Sim. Uma das conversas que a gente mais tem com os alunos, né, dentro do curso, ou mesmo entre os reprogramadores biológicos, e principalmente com os pacientes, é o tomar a vida, né? E às vezes tem tantas dores nesses processos, como você mesmo está dizendo, quantos dos seus ancestrais não tiveram que abandonar ou sair dos países de origem para buscar melhores, né, situações em outros países e deixaram coisas para trás, deixaram, né, aquilo que era o território e conseguiram viver. Porém, quando nós somos crianças, a gente não entende isso, porque nós vivemos de uma forma muito emocional ainda, né? Então nós sentimos as separações, nós sentimos todo esse processo, a ausência de um pai e de uma mãe que tem que trabalhar, né, e tem que se esforçar ao máximo para conseguir aquilo que eles acham que é importante, que é o sustentar, é o ganhar o território, é proteger, mas quem fica em casa ou quem passa por essa separação é inevitável que vai sentir. E durante esse processo de crescimento a gente tende a julgar muito. Então o movimento que vocês fizeram, que é fantástico, eu também acabei fazendo esse movimento, né, quando vim para Cascavel, né? Para Cascavel, com certeza. Migrei para Cascavel, vim no interior do estado de São Paulo, então deixamos, entre aspas, né, as nossas famílias de origem lá, e esse movimento é um movimento forte, principalmente quando você não entende tudo isso, é um movimento forte, você vai, mas parece que você não vai com uma força significativa para tomar a sua vida e fazer dela o seu melhor, porque é para isso que os pais deram a vida. Eu dei a vida para minha filha, tenho uma filha de 10 anos, Catarina, que é justamente para que ela faça da vida dela o melhor. E não que ela fique carregando as minhas dificuldades, os meus problemas. É inevitável em algum momento os julgamentos, quando a gente sente isso, mas quando você tem essa consciência, e sabe, né? Hoje nós estamos aqui falando via internet, então fica muito mais fácil a gente ter conexão do que antigamente. Imagina, era uma carta que demorava quanto tempo? Se chegasse ao seu, né, quando ao seu eu morei destino... nos Estados Unidos, primeira vez que eu morei fora, eu tinha que comprar um cartão, raspar o negócio, digitar o número e falar no telefone. Acabou. Então, acabou, é muito louco, né? E olha que legal, Ana, que eu vi aqui o pessoal já comentando, né? Vamos dar um alô pro pessoal que está aqui junto com a gente. A Vivian, o Cleiton lá. Quem comentou foi aqui deixa eu ver aqui. A Claudine, a minha professora de contra-expressão amada, que mora na Espanha, e eu admiro ela demais. Que legal. Ela comentou. Né? Quando ela estava grávida, até 2 anos depois do nascimento da minha filha, ela não teve mais alergia. Que coisa, Olha, né? Que bacana, tá vendo? Quando a gente começa a tomar consciência dessas outras possibilidades, é uma coisa fantástica. Muito provavelmente acessou algum espaço, algum aprendizado emocional, né, de desenvolvimento humano, de mudança de percepção, que estava relacionado ali com a alergia dela, né? Com o primeiro encontro. Nossa, que agora, bacana. Mesmo que ela não tenha consciência, foi uma coisa que se resolveu, né? Acessar esse espaço emocional que provavelmente a gravidez e o nascimento da filha trouxe, né? De oportunidade.
Tanto que a gente fala que esses momentos de curas acontecem a todo momento. Nós temos essa possibilidade, né? Nós entramos em conflitos e eles se resolvem sozinhos, ou, né, por algum motivo, mas o fato de você não conhecer isso, não ter essa consciência, dificulta para que você realmente tenha noção daquilo que causou. Até recentemente, uma aluna minha, muito querida, quem sempre está em contato, perguntou, eu tenho que trabalhar com o paciente, se ele já está nessa fase de cura, né? Se ele já está em fase de cura, eu falei, então, mas ele sabe disso? Exato. Né? Ele sabe o que causou e como ele entrou nessa reação? Então, se ele está vai e volta, talvez, possivelmente, ele não entrou realmente em contato com a verdadeira situação e também não tomou atitudes para isso, para que claramente a sua mente não precise mais fazer o corpo reagir, né? Mesmo que por releitura dentro desse processo. Isso é muito bacana. Eu lembro bem da Sarinha falando, né? São informações a serviço da vida. São informações a serviço da vida. Se são informações a serviço da vida, é porque existe a possibilidade de você ter escolha. E você tem escolha quando você tem informação, quando você sabe. Senão você corre o risco de ficar repetindo sem perceber. E a tendência é a gente viver coisas... a gente aprende uma coisa e vem a próxima. Aprende uma coisa e vem a próxima. Você sabe de reprogramação, nunca mais você vai ficar doente? Não. Não é verdade. Você vai. Os conflitos vão continuar acontecendo. Você vai lidar de uma forma diferente. De forma diferente. Aí vem possibilidade de melhora de forma diferente. Exato. E mesmo que você está em fase de cura, você tem escolha, você sabe o que está acontecendo com você. Isso não tem preço. Essa autonomia. Não é verdade? Nossa. Aqui vamos deixar um abraço aqui especial para o Maurício, fundamentador da reprogramação biológica, nosso grande amigo e vamos dizer, mestre, né? Sarinha, disso, E a gratidão, hoje nós estamos com uma equipe muito bacana lá, Ana, de professores que estão levando esse conhecimento do serviço da vida para o Brasil inteiro. Lumila e depois, no final... Né? Mandar beijo pra Lu. A Lu, tá lá a Lu, tá o Everton aí em São Paulo. O Tom, verdade, o Tom em São Paulo tá aí, tá o Tobias, né? Tem uma galera, o Pedro, tem uma galera, o Yuri que tá aqui em Cascavel também, que já tá com a turma. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas possibilidades do curso. Eu queria que você me falasse um pouquinho, então, para a gente ir finalizando um pouquinho essa live, desse seu trabalho, né? Você falou em conterapia, e como é que você alia tudo isso, né, dentro do trabalho que você faz? O que aconteceu? Então, daí, influenciada pela reprogramação, um dia eu percebi que meu filho mais velho estava fazendo xixi na cama, e eu sei que xixi na cama, no caso dele ali, era uma demarcação de território. Ele estava sentindo que aquilo que ele considerava como território estava sendo invadido. E no caso, era o edredom novo dele, os brinquedinhos dele. E o irmão mais novo estava pegando o edredom, pegando os brinquedinhos e tal. E aí, o que aconteceu? Eu reprogramei. Ele dormiu à noite, deu 1 hora, eu fui no ouvido direito dele e expliquei, olha, né, você está se sentindo... Nós chamamos de reprogramação noturna, né? Reprogramação noturna. Isso. Eu programei e tal, expliquei toda a situação, logicamente, fiz meu papel de ressignificar a situação e de hemisfério esquerdo, lógico, né? E você vai fazendo isso porque eu percebo assim, se uma noite que você fez resolveu, depende do volume dessa emoção, como está a intensidade dessa emoção. Então, para ele, aquilo lá estava forte, porque eu precisei de fazer mais de uma noite, né? Sim. E uma dessas noites, porque eu tinha feito um curso de contação de história junto com a minha mãe, porque eu percebia que a presença e a saúde dos meus filhos era muito consequência do clima e de como a gente se mantinha como casal e eu como mãe. Então, se eu passava por um conflito, isso acabava refletindo muito nas crianças. E uma das coisas que era muito importante pra gente era estar na presença, mas ficar brincando com as brincadeirinhas deles eram meio tenso pra mim. Tipo, eu podia estar de corpo presente, mas a minha cabeça estava em outro lugar. E eu pensei, numa estratégia para atender essa necessidade de presença e de conexão com os meus filhos, eu fiz um curso de contação de histórias. Muito bem. Aí eu pensei, eu tinha lido umas historinhas lá, eu tava com essa coisa de metáfora na cabeça e falei assim, filhotinho, vamos fechar a torneirinha hoje à noite. Essa torneirinha não precisa abrir, não precisa pingar, não precisa lavar nada. A gente fecha, a gente só abre amanhã de manhã. E não precisei mais fazer reprogramação nele. Essa metáfora, eu acredito, aliada com todas as explicações que eu havia feito previamente, foram suficientes. Daí eu falei, opa, que interessante, temos um caminho. Falou na linguagem que ele precisava, né? Falei, nossa, temos um caminho aí. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar mais metáforas e eu falo que eu sou contoterapeuta porque hoje eu trabalho com isso. Eu crio histórias
Eu crio para o conflito, para que a pessoa chegue num lugar de equilíbrio. Essas histórias são inspiradas na reprogramação biológica. Então, o que a pessoa chega para mim e fala, por exemplo, esses dias uma mãe chegou e falou assim, meu filho está com bruxismo e eu sei que bruxismo é um conflito de não poder devolver a mordida e ali por baixo tinha também de não conseguir falar, né? E realmente era o que estava acontecendo. Eu fui fazendo uma investigação ali com a mãe, como era a vida dessa criança, como era a vida da mãe, era uma mãe que era separada e ela tinha vontade de morder o pai do filho de volta, porque existiam uns conflitos ali, então tudo se encaixou. E aí eu crio uma história para a mãe contar a história à noite, ou se não é para uma criança, eu narro essa história e a pessoa ouve essa história. Então, como o nosso inconsciente fala imagens e ele não fala palavras, eu uso as histórias para criar essas imagens internas que vão, e aí com o tempo trabalhando. Eu já vi resultados assim, em 2 semanas. E poder dos pais, né, Ana? O poder da mãe falando isso diretamente para as suas crianças, que é fantástico, né? Claro. E esse compartilhar, essas imagens vão estar vivas ali entre eles. Mas eu já tive resultado assim de 2 semanas, como eu já tive resultado de 1 ano. A pessoa ouvindo aquela história. Então, isso depende muito de como é esse mundo interno da pessoa. Sim, mas eu acho que o grande diferencial... O ambiente que ainda está presente, né? Tudo, você não vai... né? Às vezes você vai conseguir fazer essa mudança durante esse momento que você diz, mas se o ambiente ainda não for conscientemente envolvido e vamos dizer assim, adaptado para aquilo que é necessidade, vai ficar uma luta constante. Por isso que a terapia é muito mais do que o terapeuta prover algo especificamente para essa pessoa, eu vou fazer por você, a terapia não, eu vou te dar condições, conhecimento, entendimento, para que você ache o caminho que faça mais sentido e crie essa condição para você, né? Exatamente. E aí, o que eu acho que é muito rico nisso é que tenha toda essa assertividade, né? Eu gosto, e para mim, eu considero, porque já são 7 anos fazendo isso e tendo sempre resultados satisfatórios, de criar histórias, porque o que o personagem vai superar, o que ele vai viver, é justamente o conflito que está sendo apresentado pela pessoa. Então, se eu não consigo devolver a mordida, como que eu posso superar isso? Como que eu posso trabalhar e voltar para um estado de equilíbrio? É isso que a historinha que eu crio é baseada. E é fantástico, né, Ana? Porque essas patologias que a gente vai falando aqui, né, conhecidas como patologias, se você perguntar de cunho geral, né, dos tipos de profissões que atendem, qual é a causa disso? É emocional. E fica no vago, né? E aí você acaba indo só nos sintomas. A gente sabe que psicossomático. Mas tá bom, mas o que é que está acontecendo? Exatamente. Que faz você reagir assim, né? O que estaria envolvendo esse processo? Então, quando a gente toma consciência disso e aí age em cima dessa situação, os resultados são fantásticos. Eu posso falar, eu sou suspeito, né? Porque na reprogramação biológica, né, eu vim para cá e trabalho e sobrevivo e vivo disso, né? Mas é uma, vamos dizer assim, uma abordagem extremamente avançada, no sentido de você colocar à disposição do paciente aquilo que ele já sentiu, ele já viveu, mas aquilo que ele não percebeu o quanto fazia diferença. Exatamente. Porque nós fomos ensinados, e aqui não vamos colocar em nenhum momento em desmérito, né, tudo aquilo que a gente conseguiu evoluir com os modelos de atendimento que a gente tem na sociedade, mas nós fomos ensinados só a remediar, a tratar sintomas, né? E aí isso acaba dificultando um pouco as coisas quando você quer melhorar e ter mais consciência e mais autocontrole sobre tudo isso. Senão, a gente está muito à mercê de todo esse processo. Aninha, muito legal o nosso papo. Muito legal mesmo. Obrigada pelo comentário. Beijo. A Mari aqui, a Marinês, que está lá em Santa Isabel, uma parceira aí de atendimento, também é terapeuta lá, né? E a gente faz um trabalho muito, muito bacana na equipe plena, lá de Santa Isabel do Oeste. Eu vou lá 2 vezes por mês lá para fazer atendimento. Aninha, olha que legal, nós estamos com possibilidade do curso de reprogramação biológica hoje, da formação, que hoje dura 8 meses. Né? Nós entramos com mais situações, com mais técnicas envolvendo para dar ainda mais condições para 8 meses. Estamos aí com uma turma para começar lá em Curitiba, que bacana. No Paraná, no final do mês de agosto, agora 24 e 25 de agosto. Então, os interessados
em participar dessa turma de formação que dura, esse modelo de formação que dura 8 meses de imersão, né, Ana? Que a gente fica vivendo um final de semana inteiro, sábado, domingo ali, leva para casa tudo aquilo, todas as resoluções, todos os entendimentos. Então tá começando agora em agosto, lá em Curitiba. Tô para abrir uma turma também, tem uma parceira nossa, a Adriana, lá de Porto Alegre, tô para abrir lá em Porto Alegre. Nossa, então, tu vai pro vamos invadir o sul do país, vamos para Porto Alegre, vamos levar isso para lá também, né? Esse conhecimento e nessa abordagem que tão bem você demonstrou hoje que a gente se aplica na nossa própria vida. Exato. Né? E isso na minha casa é assim, na sua casa tá, né? O pessoal está vendo, nas suas mudanças de vida, né? Inevitavelmente nós podemos passar por sensações e por apreensões como qualquer indivíduo que está vivendo entre sociedade, num ambiente que logicamente pode trazer alguma coisa, entre aspas, de ruim pra gente, mas entender isso biologicamente, entender isso de cunho sistêmico, né? Eu falo que entender... é o cinto de utilidades do Batman. Opa, peraí, alergia não aqui no meu cinto. É fantástico, Ana. É fantástico você... Uma dor, tal, a reprogramação é um cinto de utilidades mesmo. É fantástico. Você tocou aí, no caso do seu pai, da questão do Alzheimer, né? Das questões das separações. Eu também tenho na minha família atualmente, né? Alguém, né, que está com isso e que acabou de fazer uma mudança muito forte em relação a essa questão de proximidade para aquilo que era muito importante para essa pessoa e está tendo resultados muito bacanas, né, com tudo isso. Quer dizer, está se sentindo amparado, está sem o medo, está sem tudo aquilo que notoriamente faria o nosso corpo reagir. Mas quando a gente não presta atenção nisso, a gente coloca só à mercê de que está piorando. É a genética, é a química e que intoxica. Você fica sem autonomia, né? Como se você estivesse ali à mercê do movimento da vida. Você não tem escolha. É bem isso. É verdade. Aninha, deixa aqui os seus contatos. Né? Como é que o pessoal pode entrar em contato com você aí? Bem legal, que eu não falei pra ninguém, nem te falei ontem. Mas então, novidade é bom. Ótimo, legal. Março do ano que vem, existe um seminário, vai ser, acho que é o 6º seminário de contação de histórias terapêuticas em Sintra, Portugal. Ele é internacional, então vem gente do mundo inteiro. E eu vou lá fazer uma palestra falando de contação de histórias e reprogramação biológica, para apresentar a reprogramação biológica para esse povo. Muito bem, muito bem. Histórias e falar da reprogramação. Que felicidade. Olha que legal, Ana. Fazer isso. Estou muito feliz com isso. Muito feliz. Mas você tinha mais coisas. Você falou para mim de uns livros que estão para sair aí, não foi? É verdade! Tenho 2 livros que estão saindo. São livros ainda em coautoria. Um chamado Contos que Curam, que é com a minha professora de conto-expressão. São oficinas conto-expressivas, 25 oficinas. A gente tem um conto e trabalha as emoções por meio de histórias e contos, né? E faz uma aplicação de oficinas. Esse livro ele é bem bacana para quem é pai, avó, professor, psicopedagogo, coach, enfim. Porque ele traz o passo a passo de como aplicar para quem dá, enfim, grupos, enfim, né? Faz esse tipo de trabalho. Ali você tem uma baita ferramenta. E o outro livro, esse vai sair agora dia 22 de agosto. E o próximo livro chama-se Manual de Soluções, mas lá eu vou estar falando de comunicação não violenta, também com autoria, ele vai sair em novembro. E no Brasil... Que legal. Assim que sair, por favor, me avisa, né? Me avisa, manda aqui o link que eu deixo aqui anexado, né, nos meus contatos também, para quem tiver. Esse tipo de literatura para a gente é extremamente enriquecedora, porque a gente sempre busca ferramentas, né? O reprogramador biológico, por exemplo, ele vai ter durante o curso as noções de como trabalhar com criança, como fazer isso, mas nada melhor com mais ferramentas para agregar. Uma história para poder contar, nossa. Isso é fantástico. Que bacana, Nia, que bacana. Muito. Que bom. Mãe muito inteira, bem. Mas pode deixar. Segue lá com a terapia que eu te conto tudo desse livro. É verdade, olha que bom, Aninha. Ana, gratidão aí por aceitar o convite, participar dessa live. Né? A gente é amigo, nossas famílias estão aí, um prazer poder papear com você ainda sobre esse negócio. É de trabalho, mas é um prazer, né? A gente se conversa. Não, vixe, é fantástico. A gente já parava para fazer isso ao vivo, né? Em confraternização, tomando um vinho, fazendo uma coisa. Agora, então, né? É mais fácil ainda, é mais tranquilo ainda. Mas
Gratidão. Deixa um grande abraço para toda a sua família aí. Espero poder visitá-los em breve. Opa, mais bem-vindo. Vamos fazer os nossos esforços aqui para ir conhecer um pouquinho mais também, né, daquilo que vocês estão tendo de possibilidade de conhecer novamente, vivenciar. Aí. Aqui em Cascavel, vocês sabem que quando vier ao Brasil, né, nós estaremos aqui aptos e prontos a recebê-los novamente. Certeza. Né, quando for preciso. Vou deixar aqui, antes de terminar, porque a gente termina junto aqui a live, tá? Eu faço atendimento, a Ana já esteve lá, já foi minha paciente lá na maquinha, né, Ana? Já esteve lá na Unoclean Terapias aqui em Cascavel, onde eu atendo. Um abraço para... A gente não consegue perceber sozinho, a gente precisa da ajuda dos colegas, né? É verdade. Estamos lá na Unoclean Terapias em Cascavel, ali na Rua Recife 348, tem uma equipe lá muito legal para atender. E junto com o curso de reprogramação agora que a gente pode levar para o Brasil todo, né, para quem quiser mais informações e de repente tenha vontade de levar esse curso aí para a sua cidade. Hoje nós temos professores licenciados, né, pessoas que passam por treinamentos especificamente para poder levar esse conhecimento, né, que está sendo cada vez mais aprimorado, né, pelo Maurício e todos nós da equipe ali, né, através das práticas clínicas realmente, daquilo que se faz de cursos, traz como novidades, né, coloca em teste diretamente, é contínua. A reprogramação biológica ela tem um aprimoramento contínuo, porque não pode ser colocado como uma coisa extremamente fechada. Nós temos tantas possibilidades, né, de conhecimentos disponíveis hoje, que você se fechar em uma só não parece ser o caminho correto. Mas o melhor ainda é que esse curso está disponível não só para terapeutas, não só para profissionais de saúde, como a Ana mesmo falou, né, que vinha de uma área que era diferente. Não, a gente era pais. Então, justamente, mas... A gente queria conduzir as coisas familiares ali numa harmonia, na mesma linguagem, eu e o marido, né? Já não tem embate, mas a portinha de entrada foi a paternidade, realmente. Hoje eu posso falar que grande parte dos alunos da reprogramação são pessoas assim, que querem conhecimento a serviço da vida realmente, e aí se por um acaso elas querem se aprimorar e virar terapeutas e ajudar pessoas, né, tem um caminho a ser percorrido, porque a gente tem que cada vez mais se aprimorar para atender bem isso. Um grande abração para você. Beijo, gratidão. Cátia. Beijo, Alex. O pessoal que está aí nos assistindo. E na próxima live, vou convidar uma pessoa muito especial, mas vou deixar aqui só, né, um pontinho de interrogação. Uma pessoa que passou, né, por um câncer, né, e se curou dentro desse processo. Mas aí, logo mais eu vou colocar aqui nos contatos aqui da página Lima Alex Terapias, no Facebook e também no Insta, né, para fazer mais uma live com essas pessoas que estão modificando aí a vida no mundo, estão levando esse conhecimento para o mundo. Grande abraço, querida. Um abraço. Obrigada a todos. Tudo de bom. Obrigada, Alex. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Aí, pessoal, encerramos aí uma live com a Ana, diretamente da Inglaterra, de Reading, né? E vocês que nos acompanharam aqui pelo Insta, no Facebook, infelizmente, nós não tivemos como manter a conexão, mas eu vou disponibilizar depois isso gravado lá no Facebook. Um grande abraço a todos, até a próxima.